Curso de C#, aula 14. Nós vamos dar a conclusão aqui da calculadora, ressaltando alguns pontos aí. Nós vamos fazer ajustes gráficos e as últimas funções. E deixamos para vocês implementarem a calculadora do jeito que vocês quiserem agora. O pontapé inicial está dado. Pela interface, vocês já podem ver os melhoramentos, né? Colocamos π, a função inv, né? Colocamos número para a memória, né? Aqui você reclama o número que está na memória, você puxa para o visor. Aqui você coloca um número na memória e aqui você limpa a memória. Nós colocamos alguns motivos gráficos nos botões aqui de x ao quadrado, de raiz quadrada e de raiz cúbica. Tá? Fizemos algumas coisinhas gráficas, né? Colocamos também um símbolo gráfico para o backspace para ficar bonitinho. E agora nós vamos explicar como que foi feito cada melhoramento aqui. Vamos mostrar as novas implementações funcionando e aí vocês podem ver o código com a gente. Então vamos colocar aqui, ó, π mais 1, mesma política. Eles só acrescentam números no visor. Pronto, somamos, aí está π somado. Aí vamos subtrair 1, né? E vamos colocar esse π na memória, mas só até aqui, para não ficar grandão demais. Então, dou M+. Beleza, eu limpo aqui o visor, aí eu dou 2 vezes, aí chama a memória. Ah, teria que acumular. Então, nós vamos ter que fazer uma correção no código. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer a função inv. Pronto, ele só coloca isso no visor. Eu ia fazer a inversão direta do que está no visor, dar o eval e tal, mas o que eu vou fazer? O que eu fiz aqui? Para que a pessoa continue colocando a equação, eu botei 1 e botei entre parênteses tudo que estiver no visor, para tornar a coisa mais flexível. Ele não terminar o cálculo agora quando a gente chama a função inversa, tá? Como foi feito com outras operações aqui. Então, vamos corrigir aqui a função MR. Como vamos começar com o conceito da função MR, vamos chamar o botão dela. O que ele está fazendo? Ele simplesmente pega text box e coloca igual a memória. Então, você perde o que está lá. Então, vou pegar esse trecho aqui, ó, do outro botão, que tenha o que? A concatenação. Então, provavelmente, ele colocou algum sinal aí. O número que estava, mas aí ele chamou memória. Nós já vamos conferir. Então, como que se faz essas funções aqui de chamar a memória, ou colocar um número na memória, ou limpar a memória? Vamos abordar esses três. Então, chamar a memória, já fizemos a correção, ele acrescenta ali memória. Então, provavelmente a pessoa colocou algum sinal, menos, mais ou dividido, e chamou a memória. Bem, aí nós vamos ver o código. Colocar um número na memória. Então, é simplesmente fazer memória é igual a exatamente aquilo que está no mostrador. E provavelmente a pessoa vai fazer o quê? Colocar ali um número só. Agora, se ela quiser chamar algum coeficiente, como aquele da fórmula da teoria da relatividade, né? Que usa muito, ou algum cálculo complicado de juros e tal, que já foi feito anteriormente e colocado para teste de várias situações de juros, a pessoa fica à vontade. E como é que a gente limpa a memória? Simplesmente coloca memória igual a vazia. Agora, memória não é mágico, não. Foi colocado. Então, se você diria assim, então ela é uma variável global, a memória. Deve ser. Mas aqui você não fala memória uma variável global, não. Você fala variável da classe. No caso aqui, nós usamos do form. Poderíamos fazer mais internamente, fazer uma classe calc e tal, mas não queremos complicar a cabeça de vocês, até porque ele está no namespace calc. Então, vamos considerar como se essa classe
fosse visual, como se ela fosse um componente visual, um form. Então, e ela vai ser privada aqui da classe form e do tipo string. Então, essa parte já está resolvida. Como é que a gente coloca o pi aqui? Então, simplesmente o que tiver no text box lá no visor, né, concatenado com 3.14, 15, 9, eu coloquei um número com uma boa precisão aí. A função inv, já expliquei para vocês, eu concateno, não, eu coloco a expressão 1 barra, abro parênteses e coloco tudo que foi deixado no visor, que às vezes eu quero inverter o resultado da minha conta anterior para multiplicar ou somar ou dividir por alguma coisa. Continuam meus cálculos, compreenderam? Então, nós vamos executar aqui novamente e vamos fazer algumas contas, né? 3 vezes π, olha, agora a concatenação surtiu efeito. Se eu quisesse, antes do igual, já dar o inv, vamos ver se vai funcionar. Olha que beleza. E aí a gente faz a operação. Pronto. Reduzo a precisão, que eu não quero guardar isso tudo, e vou armazenar na memória com M+. Pronto. Aí eu limpo e dou 9 vezes e chamo a memória. Beleza. Dou igual e tudo passa de liso aí. Tá certo? Então, nossa calculadora está funcionando a contento. Agora, um detalhe importante, aproveitando que nós já concluímos o projeto aqui da calculadora, é o seguinte: onde eu acho os códigos e, principalmente, o executável para eu começar a utilizar esse executável, né? Já que eu tive esse trabalhão para fazer, né? Quero utilizar futuramente, quero passar para outras pessoas. Como que eu faço isso? Os projetos ficam por default nesse caminho aqui, ó. Esse pedaço, né, é de acordo com o seu usuário que você deu. No meu caso, é Berna. E ele pode estar tanto em C usuários quanto C users. Aí vocês veem aí como é que está definido, né, no seu computador. Então, aqui no meu, né, eu achei ele em source reports, né? E isso aqui, essa raiz de caminho é da pasta usuários aqui, está em português, Berna. Se o seu Windows estiver em inglês, vai ser C users. Mas quando você clica aqui, ó, ele já traduz. Por quê? Por detrás, o Windows, ele está em inglês, tá certo? E aí você acha esta pasta com todos os projetos que você fez. Então, você vai no nome do projeto, no caso é Calc01, né? Eu vou fazer outra pasta no GitHub com esse projeto. Vou chamar de CS Calc02, mas vai ser essa segunda etapa mais completa. Aqui dentro devem estar as figuras e tal. Bem, aonde você acha as figuras? Ó, você acha no Resources. No caso, ele só botou SQRT. Não sei por que não, mas só botou ela. Bom, então vocês executam do lado de fora para ver se ele está mostrando todas as figuras. Nós vamos executar, é o que está aqui dentro de bin debug net 7.0. Aí é que vem a dúvida. Na hora de eu executar, vejam, eu vou executar ele aqui, vou fechar aqui a execução, né? Eu aborto aqui, aperto o quadradinho vermelho, ele aborta. Vamos voltar aqui ao designer para vocês verem que é esse projeto aqui. Ele demora um pouco, já falei para vocês que ele é teimoso. Vamos dar um salvar, mexer para cá, acabou apagando. Pesquisador de objetos, pronto. É chato mesmo, falei com vocês. Bem, então ele não está em execução. Aí eu executo ele aqui. Beleza, está executando. Não, ele falou isso aqui porque eu cliquei sem querer 2 vezes em DLL. Aí ele já deu isso aqui para encher a nossa paciência. Vocês dão um Alt Tab
vê se a mensagem está aqui e sai fora dela. Pronto. Então, vamos ver se está funcionando. 32, né? Apaga 1, 332/9 igual. Aí vocês botam VSP igual, inverso, beleza. Tá tudo funcionando. Bem, então eu executei a partir dali do diretório source repos. Ó, eu estou nele. Mas aí vem a dúvida. Professor, eu tenho que levar só o exe ou tudo? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês. Vou pegar Calc, vou entrar no Explorer e vou jogar para a área de trabalho. Na área de trabalho não, senão vai prejudicar a gente. Vou jogar em documentos, não dá confusão. Joguei em documentos, vou executar. Ele não executa, porque ele precisa daquela parte da DLL que está lá, correto? Ele precisa da DLL, pelo menos. Vamos copiar também, de novo. Para cá não. Mais um, documentos. Ficou um debaixo do outro, tá beleza. Vamos executar. Olha lá. Você precisa instalar o .NET Desktop Runtime to run this application para executar. Então, não instalo, volto para trás e vou pegar o que? As configurações. Esses dois eu já peguei, vou passar para lá. Nós temos que tirar essas dúvidas, compreenderam? Vocês têm que saber como depois executar o programa, copiar para vocês e executar. Então tá tudo aqui, ó. O bom que tá por ordem alfabética, veio tudo, ó. Então vejamos. Agora ele executa, tá certo? Então o conjunto da DLL com o PDB e com o JSON de configuração, ó, e também, ó, aqui está a configuração de runtime do Calc 01. Na página já tem o .NET. Então, vocês têm que passar isso para um computador que o tem, ó. Então, ele fala, ó, aqui tem especificação de qual versão do .NET ele tem que usar. O micro tem que ter. Esse executável, ele age um pouco, esse comportamento é um pouco de quando o Windows era feito na base do P-Code, antigamente. O Windows 95, o Windows 98 e eu acho que até o Windows Vista, que ele tinha uma pequena máquina virtual para executar. Então esse programa precisa do .NET na máquina, tá certo? Nesta máquina está instalado o Visual Studio e instalou as versões do .NET. Eu fui ali no Windows e habilitei. Vou mostrar para vocês. Então vocês devem certificar que o .NET esteja na máquina aqui. Claro que ele está, porque senão o Visual Studio nem rodava. Vocês entram aqui em Programas e Recursos, no painel de controle. E aí vocês vão aqui em Ativar ou Desativar Recursos do Windows. Foi isso que eu fiz. Então ele tem uma lista enorme. Então vejam, ó, eu marquei os .NET Framework. E o Visual Studio instalou a versão 7 para mim. Então ele tem na máquina, além destes dois, 3.5 e o 4.8, ele instalou pelo Visual Studio a versão 7. Por quê? Vocês viram eu marcando versão 7 lá no início, na configuração do projeto, na aula anterior. Então, aqui é assim, a gente esclarece todos os pontos para não deixar vocês vendidos aí. Né? Porque senão você segue a aula, faz o negócio, aí você leva o executável, não funciona, aí fala assim, uai, mas e como é que eu faço? Então, a gente tem que dar as configurações, o ambiente também para você saber. Então, com isso a gente conclui a aula 14 aqui do curso C Sharp. Muito obrigado por sua paciência e atenção.